Good morning, students of the 8th grade. My name is Ed. Welcome to another English class. Bem-vindo a mais uma aula de inglês. Here with me, I have João. Good morning, Mr. Franco. Morning, Ed. Everything okay? Good morning. I'm fine. And you? Oh, that's great. Great. Good morning, all students and teachers of the 8th grade. Welcome to another English class. And let's have fun together talking about something maybe you know, don't. So let's check it. Ed, it's yours. Okay. Today's class is about Oceania. Hoje a gente vai falar da Oceania, né? Very interesting place. So, have you been to Oceania, João? No, not yet. Not yet. Neither have I, nem eu. Ainda não, mas one day. One day, yes. Maybe at the end of the year. Talvez no final do ano. Vamos lá. Quem sabe, né? Se der tudo If certo. the pandemic is over, why not? Vamos lá. Class material. For this class you will need Para a aula de hoje você precisará de your notebook, o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis and your booklet. e o seu caderno do aluno, volume 1. Tá. Então nós adaptamos aí, ó. Na verdade a gente está usando a Lesson 2, Unit 2, né? A gente adaptou para o formato desta aula, né? A gente não faz todos os exercícios ao pé da letra, porque às vezes a gente tem algum exercício ali que no formato aqui não dá. Então, circule, como é que vai circular na tela? Não dá, né? Então a gente vai adaptando aí sempre, certo? Uhum. As habilidades são habilidades de reading, a gente vai deixar aí para os professores darem um print, se der tempo a gente falar delas no final da aula, probably will not. E aí a gente tem as habilidades também de writing, porque a gente vai pedir para vocês, como lição de casa, eu pedir que vocês escrevam um report, aí, um relatório sobre um país. Então tem aí a habilidade de relatórios aí, acho que já deu tempo para os professores anotarem. Tá? E também tem as habilidades de gramática, que a gente vai trabalhar comparativo na aula de hoje, e os sufixos e prefixos, tá? Então, formas de comparativa. Bom, se você perdeu alguma aula, né, tem as aulas do 8º ano, você vai lá no repositório, tem ali, no repositório, coloca as aulas de terça-feira. A gente trabalhou bastante comparativo e superlativo no passado também. Acho que eu fiquei uns 2 bimestres falando sobre isso, então se tem dúvidas sobre comparativo e superlativo, já pode começar, já pode assistir ali. Não tem nenhuma aula repetida, então todo o conteúdo que a gente está fazendo aqui é novo, mas você pode pegar o conteúdo do ano passado, tem um material bem legal ali que vocês podem fazer o download também, tá bom? E aí eu vou perguntar para vocês aqui, what do you know about Oceania? O que você sabe sobre a Oceania? Então vocês vão escrever aí o vocabulário, você pode escrever frase, o que você souber sobre a Oceania, vocês podem escrever. Bom, a gente procurou um vídeo aí sobre a Oceania, não encontrei sobre a Oceania, mas a gente vai, enquanto vocês interagem no chat, vocês vão escrevendo aí, vai aparecer, a gente vai colocar um vídeo para vocês, em vez de colocar o tempo de espera, e esse vídeo vocês podem escrever também coisas que aparecem no vídeo aí, em inglês, lógico, ok? Então tudo que vocês souberem sobre a Oceania, escrevam no chat, vamos ver o vídeo, vão escrevendo enquanto isso e a gente já volta.
back. Beautiful video, isn't it, Ron? Amazing. Okay. Fantastic images. Okay, so what did they tell in the chat? O que eles falaram no Okay, chat? we have here Pro João Ribeiro mandou pra gente kangaroos and kiwi birds. And Pro Yara mandou pra gente it's a continent. O aluno Fernando mandou aqui pra gente Oceania is a continent. Tropical climate, beautiful nature. Wow. That's it, yeah. Uhum. Então, lembrando, né, gente, que a gente tem, tem os estereótipos, né, que a gente tem lá sobre a Oceania, né, a Austrália principalmente, os cangurus. Kiwi, cuidado que kiwi bird é o animal e kiwi fruit é a fruta, né? Cuidado aí, né? Vai fatiar o coitadinho do passarinho, né? Tem um jogo do TAS, do Super Nintendo, mas tem emulador por aí, que você tem que comer os kiwi birds aí. Oh my gosh. Bom, então vocês aí, a gente pode trabalhar a questão de pesquisa, né? No caderno do aluno a gente tem lá na página A87, tem esse exercício, né, que vai falar, né, tá tudo em português aqui, mas vamos deixar mais interessante aqui, ó. Bom, a gente tem esses três textos, né, um está falando sobre New Zealand, um sobre Austrália e outro sobre Papua New Guinea, né, e aí a pergunta para vocês é, based, tem aqui, opa, quebrei a TV, based on the titles, layout and other information in the text, where do you think it can be found? Baseado nos títulos, no layout e outra informação do texto, onde você acha que ele pode ser encontrado? O texto, né? Yes. Yeah. A gente não vai traduzir agora, né, o ABC aqui, para forçar vocês um pouquinho. Então, ó, letter A, on a comic and cartoon website. Letter B, João? In an online encyclopedia. Letter C, on a blog specialized in travel stories. Então, a gente aí vai dar um tempinho para vocês aí, 30 segundos para vocês responderem A, B ou C, tá bem facinho agora para responder e a gente já volta. Vamos deixar aqui o texto na tela. We are back, voltamos aqui. And Guilherme, da Pro Júlia, mandou pra gente B and C. Vamos ver se é isso mesmo? Ok, bom. A letter A, Comic Cartoon, não dá para ser porque Comic Cartoon, então seria, aqui a gente está falando de uma revista em quadrinhos, né? Então, um site de cartoons, eles não dá certo aqui, né? Então, a B, Online Encyclopedia, enciclopédia online, aqui dá acesso. Agora, a C, na blog Specialized in Travel Stories, na verdade tem aqui um pouquinho mesmo da parte de viagem, né? Mas eu acho que está mais para B mesmo, né? Mas poderia ser também, né? Que é um blog especializado, né? Que a gente vai viajar, a gente sempre quer saber curiosidades sobre o lugar. Então pode ser também, mas é mais a letter B mesmo, tá? Bom, a gente falou então da Oceania, né? E tem alguns países, o vídeo para vocês foi sobre a Austrália. Então vamos falar um pouquinho da Austrália aqui. Enquanto a gente lê o texto, tem uma pergunta para vocês, ó, aqui embaixo. What type of information you can find in the text? Que tipo de informação você pode encontrar no texto? Na verdade, aqui a gente poderia colocar can you find, né, Can João? you find? It's a question, isn't it? You find, yes, can you find? Talvez aí, dá uma olhadinha aí, ó, tá na página 87 lá do caderno do aluno, dá uma arrumadinha ali, né, então fica melhor. Aqui. E aí vocês vão responder no chat. Vai responder, então, geographical characteristics, características geográficas, names and heights of mountains, os nomes e as alturas das montanhas, typical fauna and flora. A fauna e a flora típicas. Isso. Então, vão escrever ainda no chat enquanto a gente faz a leitura. A gente não vai fazer a tradução agora, né? Só para a gente trabalhar mesmo a competência leitora. Vamos lá. Australia is one of the largest countries in the world, but it is also the smallest continent. In the southeast are the Australian Alps. There, Mount Kosciuszko, Australia's tallest mountain, stands 7,310 feet. It's equivalent to 2,228 meters high. Okay.
The country is home to many unique animals. Many of the world's marsupials live in Australia. For example, kangaroos, koalas, and wallabies. Crocodiles, lizards, snakes, turtles, and parrots also live there. Ok, então a gente vai dar para vocês um minutinho agora, para vocês fazerem a leitura do texto. Citem então no texto, no number 1, e coloca sobre o que está falando. Number 2, o que está falando. Number 3, o que está falando. E a gente, em um minutinho, já volta. Okay. Well, we are here with some things coming up. Teve a participação da Vitória, que mandou aqui pra gente que ela sabe coisas estranhas do país, como as spiders, né, as aranhas aí, snakes in the house. I'm so scared. Ela falou que ela aí está com medo dessas coisas de snakes and spiders. Lembrando que pode ser um estereótipo, né, João? A mesma coisa que as pessoas falam no Brasil aqui. Eu lembro que tinha uma professora americana que o filho dela ligou e falou: Deve ser any alligator. E ele estava em São Paulo, né? Jacaré em São Paulo, acho que tá difícil encontrar, né? Então, bom, vamos fazer então a análise do texto aqui e a gente já vê então aqui. Então, Australia is one of the largest countries in the world, but is also the smallest country. Então aqui, ó, a gente está vendo nas aulas passadas que a gente está falando dos comparativos. Então, a Austrália é um dos maiores países. Então, large é grande ou largo, né? Então, a maior, the largest, o maior país, the largest country in the world, né? But it's also the smallest continent. Por quê? Small, pequeno, the smallest, o menor continente. Lembrando que assim, alguns livros chamam a Austrália, em vez de Oceânia, chamam a Austrália de continente, né? Então, em vez de ser só a Austrália ser só o país, também é chamado de continente. Então, vocês podem ver que está falando Austrália, às vezes está falando do país Austrália, às vezes está falando do continente Austrália, como a gente pode ver aqui nesse texto, né? In the southeast, então olha só, south é sul, east é leste. Southeast, sudeste. In the southeast of the Australian are the Australian Alps. Então, no sudeste estão os Alpes da Austrália. Der Monte Kosciuszko, a pronúncia pode estar diferente, né, João? Porque é o nome, quem sabe lá, quem mora lá que sabe. Yep. Né? Australia Tallest Mountain. Então, a montanha mais alta da Austrália. Podia ser highest ou tallest, tanto faz. Então, tallest, mais alto. Aqui não precisa do D, por quê? Porque a gente está falando da Austrália, né? Então, antes de nome próprio, a gente não usa o the, certo? Então, o país é o lar de muitos animais únicos, né? E aí tem muitos dos marsupiais moram na Austrália. Many marsupials live in Australia. Aí tem aqui kangaroo, koala e wallaby. Essa vírgula aqui, né, João? A gente estava até discutindo nas aulas que a gente chama de Oxford Comma, né? Que você tem uma lista aqui de coisas e aí tem a vírgula antes do end, né? Em português a gente não gosta de usar isso, né? Professores de português não gostam, mas em inglês às vezes acontece, né? E a gente tem crocodiles, lizards, snakes, turtles. And parrots all live there. Então tem uns animais que vivem lá. Tá na dúvida de animais, assiste a aula do sexto ano hoje que a gente falou sobre animais. Né? Então, e a gente trabalhou bastante com esses aí, todas as traduções estão lá, ó. Assistam a aula para pegar também as traduções. Tradução, pronúncia também, né, João? A gente trabalhou bastante a pronúncia, então é bacana isso. Bom, vamos falar de outro país agora da Oceânia. A gente vai falar agora da New Zealand. E aí a pergunta para vocês é, write in the chat
words used for directions and location. Escreva no chat palavras usadas para dar direções e localização. Vamos fazer a leitura enquanto isso, enquanto vocês estão respondendo. Então, ó, vamos lá. Lê o comecinho primeiro, João, para aí você poder ter tempo de pegar as respostas. Okay. Vamos lá. Mountains cover much of the islands. On the South Island, the Southern Alps contain the country's highest peak, Mount Cook, and many glaciers. Okay. New Zealand's longest river, the Waikato, is on the North Island. New Zealand has several types of flightless birds, including stakakis, penguins, and kiwis. The kiwi bird is the New Zealand's national symbol. Então, enquanto vocês vão respondendo aí, o João levanta a mão para mim aí quando eu tiver a resposta. Vamos trabalhar um pouquinho aqui de texto. Ó. Então, as montanhas cobrem muitas das ilhas. Aí, se eu ler agora, eu vou dar a resposta, né, João? Deixa para lá, né? Bom, temos resposta já no chat ou não? Temos aqui a contribuição da Projuliana, que mandou para a gente right, left, north, south. Ok, exatamente, era isso mesmo. Então, olha só. No sul da ilha, on the South Island, the Southern Alps, nos Alpes do Sul, contém os highest peak, aqui já foi, né, tal. Bom, né, North Island, na ilha do norte, North Island. E aí depois a gente tem, depois a gente só tem os animais, né? Yes. Então a gente tem a informação aqui para direções, né? Então aqui nessa parte do texto está falando sobre Nova Zelândia. Eu fiz um recorte do texto justamente porque não dá tempo de a gente trabalhar o texto inteiro, né? Mas a gente pegou uma informaçãozinha. No exercício que está na apostila, ele quer que você pegue dos 3 textos da Austrália, da Nova Zelândia e da Papua Nova Guiné, né? Então a gente fez esse recorte aqui para ficar mais fácil para vocês, tá? Bom, vamos trabalhar um pouquinho, ó, nos pontos cardeais aí, que o João adora geografia, né, João? Love it. Love it. Então, the cardinal directions or cardinal points are As direções cardeais ou os pontos cardeais são north, norte, east, leste, south and west. sul e oeste. Okay. The ordinal international directions are As direções intercardinais e ordinais são northeast, nordeste, southeast, sudeste, southwest, sudoeste, northwest. noroeste. Tá, vamos trabalhar um pouquinho mais a pronúncia então, João? Vamos lá. Please. Então, como é que fala norte, João? North, North. Yes. Leste, east, east. Sul, south, south. Oeste, west. west. Né? Então, aí, olha só, né? O pessoal mais antigo fala assim, meu pai gosta muito de faroeste, porque vem de far west, né? Que era lá, quando a gente falava lá dos cowboys, né? Então, no oeste dos Estados Unidos, né? Oriente Médio também é chamado de Middle East. Então, a gente tem esses pontos cardeais, vão ser muito importantes. É um vocabulário muito importante para a gente aí saber, pelo menos as 4 principais. North, East, South and West são os principais. Aí, na dúvida aqui, olha ali na bússola, né? Ou no compass, né? Que você tem os pontos aqui. É legalzinho saber também, né? Saber ler a bússola, né? Se você estiver perdido, principalmente, né? A bússola tá sempre usando essas 4 letras aí, né? E eu coloquei na ordem diferente, né, João? Mas tem news aí, se você quiser memorizar também, né? Então, você coloca o W antes do S aqui, você memoriza, tá? Bom, vamos trabalhar o último país, que é a Papua New Guinea, ok? E a pergunta é, write in the chat the adjectives you can find in the text. Escreva no chat os adjetivos que você consegue encontrar no texto. E a segunda, que já respondeu também, what are wallabies and echidnas? O que são wallabies and echidnas? É isso. Então, a informação está no texto. Vamos lá. Eu vou ler o texto enquanto vocês vão respondendo. Então, se tiver uma resposta, o João já me chama. Vamos lá. Okay. Papua New Guinea likes north of Australia. Tall mountains rise on the main island. The climate is warm and rainy. Rainforests cover much of the land. Pine, oak, and cedar trees grow in the higher regions. The country's animals include 3 kangaroos, wallabies, and egg-laying mammals called echidnas. Agora ficou simples, né?
Bom, acho que já deu um tempinho aí para vocês irem respondendo, né? Mas a gente vai dar mais um minutinho aí para vocês fazerem a leitura e a gente já volta, tenta responder as duas de uma vez, certo? Texto na tela, see you. Okay, we are back and we have an answer from Ana Catarina. Como os adjetivos, ela mandou aqui pra gente. Tall, warm, rainy. Okay. E depois veio wallabies are the name of marsupial species from Oceania. Ok, very nice. Então é isso aí, gente. Bom, vamos trabalhar então os adjectives, que são as qualidades aí que vai ser muito importante pra gente nesse bimestre, né? E nesse ano, na verdade, pro resto da vida também, né? A gente saber... então, a gente tem tall... Opa! Lá. Voltei. A gente tem tall, que é alto, né? Nesse caso aqui, então as montanhas são altas, tall. Aqui eu risquei tudo, estraguei o slide. Vamos lá. Apagar tudo aqui no slide. Ok. Marca texto. Ok. Então, tall, que é alto. Então, são montanhas altas. Vejam que a característica vai sempre vir antes da coisa, do substantivo, né? Então, main island, main pode ser principal também, né, João? A gente pode considerar como adjetivo nesse sentido aqui, né? Sim, podemos. E new também, né? New também já está aqui, né? Uhum. O clima é quente, warm. Aqui warm é o quentinho gostoso, né? Yep. Hot é aquele quente suportável que daqui a uns 4 meses vai estar, né? Rain é chuva. Rainy é chuvoso, então também pode ser um adjetivo. Rainforest, o rain aqui, na verdade, ele é um substantivo, mas ele está na função adjetiva, a gente não vai entrar nesse mérito agora, né? Aí a gente tem lá os tipos de árvore, que é substantivo, mas eles têm função, mas a gente não vai entrar. High aqui é alto, e as regiões mais altas, higher regions, tá? Então, os animais do país incluem, aí tem os cangurus, tá bom. Então, a primeira pergunta era os adjectives, né? A gente tem aqui tall, warm, rainy, new and main e higher, né? Higher já está um adjetivo comparativo aí. E aí depois a pergunta era o que são os wallabies wagons? Então, são os animais do país, que são os animais que eles botam ovo. Nossa, olha só, mamíferos que botam ovo, né? E cuidado para não confundir, tá? O wallaby é esse canguruzinho bonitinho, né? Que ele pode ser laranja, pode ser branquinho, né, que ele coloquei aqui. Ele é um tipo, quase um canguru, mas não é um canguru, tá? E ele não é um tree kangaroo, tá? Então, às vezes, na apostila tem mais uma vírgula aqui, parece que está explicando, não é, tá? Eu fiz uma pesquisa aí que eu também não sabia o que era o wallaby, tive que pesquisar, que a gente sempre aprende também. Inclusive, o professor está sempre aprendendo, dia a dia, né? Bom, lição de casa. A gente vai ter esse exercício para vocês aí, fazer a relação entre o país, né, entre os países aqui e os dados que vão ter entre eles, está lá na página 88 do caderno do aluno, né? E aí depois no texto você tem esse exercício que a gente começou a fazer para vocês, né, mas a gente pediu só para um de cada país, vocês podem fazer de todos, né? E aí vocês verem aí a questão, né, de como é falado em inglês aí, para a gente apreciar aí como é que é o inglês também é falado em vários países, não tem só inglês britânico e americano, tá? Bom, tem a tabelinha, se você quiser colocar também sobre o que vocês aprenderam na aula de hoje, né? E resolver a lição 1 e 2, vocês podem escrever como lição de casa um relatório sobre um país, escreve, você pode fazer um visual aid aí, você pode fazer ali um gráfico, né? Fazer tipo um mapa também, né? E aí pode compartilhar. Eu no Centro de Mídias, Inglês CMSP, o João tá lá no Instagram, eu tô no YouTube, certo? E aí as habilidades vão aparecer no finalzinho da aula, também vai aparecer o código para que vocês avaliem a aula de hoje. Também tem a tarefa para vocês ali, para vocês avaliarem.
Thank you very much, João. Thank you for having me, Ed, and everybody. See you next week. Bye. See you. Bye. Bye bye.